Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Voltamos aqui para o nosso estudo, livro de Atos. Vamos terminar hoje o capítulo 8, que nós conhecemos aqui como os Atos de Filipe. Nós vamos terminar hoje. Nós vamos ler dos versículos 32 a 40. Farei a leitura para você. Ora, a passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era essa, que era de Isaías 53, 7 a 8. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram até a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, muito bem, que coisa tremenda, né? A história de Filipe com o eunuco. Quando Filipe, obedecendo então a ordem, né, do Espírito Santo, ele desce para o sul, onde um lugar estava deserto e só havia ali o eunuco voltando, né, para Núbia. Ele estava voltando e lendo o livro do profeta Isaías, uma passagem do capítulo 53, e Filipe, correndo ao lado da sua carruagem, começa a explicar. Ele é convidado a entrar, ele anuncia Jesus Cristo, ele evangeliza o eunuco, e o eunuco entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Chegam a um certo lugar, acontecem duas coisas: batismo do eunuco e o arrebatamento de Filipe. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Primeiro nós vamos falar rapidamente do batismo em Jesus, que aqui nos traz uma informação muito importante. O que é essencial para uma pessoa ser batizada em nome de Jesus? Veja bem, hoje nós fazemos um curso de batismo, onde nós aproveitamos e explicamos muitas coisas. Algumas igrejas explicam muitas coisas, fazem cursos longos até, inclusive de batismo. Explicam a respeito da igreja, os costumes da igreja, as crenças da igreja e tudo mais, né? Até válido, né? Porém, uma coisa só é essencial para que uma pessoa seja batizada em Jesus. Olha aqui, quando o eunuco pede para ser batizado, Filipe responde: tudo bem, pode ser, mas só se você crê de todo o coração. E aí há uma declaração de fé do eunuco. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito bem, nós podemos ensinar um monte de coisa, mas o que é essencial para o batismo é a fé de todo o coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi dado ao mundo, enviado ao mundo pelo Pai, para salvar os homens dos seus pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Somente isso e mais nada. Amém, queridos? Bom, muito bem. Aí a segunda coisa, depois que Filipe batiza o eunuco, diz aqui que ele foi arrebatado. O eunuco não o vê mais, né? Porque ele foi retirado dali e ele aparece num outro lugar chamado Azoto, né? Bom,
nós vemos aqui que a própria Bíblia ela diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que arrebatou Filipe. Ora, eles estavam em Gaza e Filipe aparece em Azoto. A distância entre Gaza e Azoto é de 60 quilômetros. Ou seja, o Espírito Santo o arrebatou. Não é? Não foi um arrebatamento em espírito, foi um arrebatamento de corpo, alma e espírito, total. Ele foi tirado de um lugar e levado instantaneamente a outro lugar. E é isso que nós vamos falar aqui rapidamente sobre o que é o arrebatamento. A palavra arrebatar significa ser retirado abruptamente de um lugar e levado a outro. Esse arrebatamento, ele pode ser ou em espírito somente, ou corpo também, com o corpo também. Quando nós vemos, por exemplo, João em Apocalipse, ele disse que ele encontrou-se em espírito, né? Ele foi, outras versões falam que ele foi arrebatado no espírito. Então, houve ali um arrebatamento de espírito da pessoa. Ela é levada em espírito a outro lugar, certo? O corpo fica ali inerte, mas o espírito foi levado a outro lugar, que é o que nos mostra a questão de Apocalipse, onde João, então, ele se encontra em espírito, um arrebatamento espiritual. Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo também falando lá em 1 Tessalonicenses 4,17, né? Essa passagem de Paulo é outra passagem e ela está em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, né? Quando Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, que este tal homem foi arrebatado ao paraíso. E ele depois fala de novo, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E lá ele ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito falar. Então, nós vemos aqui, por exemplo, Paulo falando de um arrebatamento que ele teve, que ele foi levado ao terceiro céu, ouviu e viu coisas que Deus falou para ele, né? Olha, isso aqui não é para você falar para ninguém, né? São coisas, né, que não é lícito que fales para ninguém, que revele para ninguém, é para você. E ele disse, eu não sei se eu fui no corpo, fora do corpo ou em espírito, o negócio foi tão grande que ele não sabe como é que foi o negócio, né? Então, olha aí que coisa interessante, né? Existem vários relatos de arrebatamento na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, já o arrebatamento de Enoque. Nós vamos ver depois o arrebatamento naquele carro de fogo, né, de Elias. Esse de Paulo que nós falamos, nós acabamos de ver o arrebatamento de Filipe, o arrebatamento de João em espírito, lá no Apocalipse. Interessante, né? E vai chegar um dia que eu e você também seremos arrebatados. Vai ser o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? É quando todos os salvos, né, aqueles que estão salvos e vivos, né, na volta do Senhor Jesus, serão levados para o céu, junto com o Senhor Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses, agora sim, 4,17, que está escrito assim, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Esse é o arrebatamento da igreja, que é um dos eventos da volta do Senhor Jesus. Ah, quando vai acontecer isso? Não sabemos, mas Jesus ele já disse, lá em João 14, 2 a 3, quando ele diz assim, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Bom, muito bem. Quando vai ser isso? Quando tudo estiver preparado. A Bíblia também diz quando o número dos conservos se completar, né? Então, nós não sabemos quando. Por isso que a palavra de Deus diz: vigie, esteja sempre pronto, né? Porque não sabemos quando Jesus voltará. Será como o ladrão. Não é que Jesus vai vir como um ladrão. Ele vem como o ladrão, sem avisar, não é? Não se sabe, né? Sem avisar. A gente que gosta de estudar a Bíblia, a gente estuda bastante coisa e vai vendo, né? Às vezes a gente olha assim, quando fala sobre o arrebatamento, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos fala, né? Quando será isso? Ah, 2 pessoas estarão juntas, uma vai ser levada, a outra não. Num outro momento fala assim, naquela noite. Aí você fala, nossa, será que vai ser à noite? Será que vai ser de dia? Não sabemos, irmão. Não sabemos, irmã. O que temos é que estar preparados para quando o Senhor Jesus voltar, não nos encontrar no pecado, e sim prontos para irmos para a glória. Amém? E amanhã? Não tem mais. Amanhã nós voltamos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.